Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Uma alegria poder estar novamente na casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. E eu quero dizer algo para você logo de início. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Você, com toda certeza, você escolheu a melhor parte nesse dia. Como a irmã Cida falou, nós somos pequenas brasas, mas quando nós estamos juntos, parece que a força, ela aumenta, porque nós participamos do corpo de Cristo. E quando nós estamos reunidos no nome de Cristo, o sangue dele flui através de nós, em nós, e ele traz cura, ele traz libertação, ele traz salvação para nós. E nós vamos começar, a gente está dando início hoje, nessa nova série de ministrações, seja série de ministrações, campanha, o que você quiser chamar, mas é profetizando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu bem lembro que o irmão Pedro, na penúltima quinta-feira que nós estivemos aqui, quando encerrou, semana passada foi um culto de gratidão, no qual nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que ele fez no nosso meio. Mas na penúltima quinta-feira que nós estivemos aqui, o irmão Pedro, ele disse que iria se encerrar essa temática, a minha família no esconderijo do Altíssimo. Ele falou, nós já colocamos a nossa família nesse esconderijo. Amém? Amém, irmãos? Estão todos vivos aqui para a glória de Deus? Então, amém, glória a Deus. Nós colocamos a nossa família no esconderijo do Senhor. Eu creio, eu não sei qual foi o propósito do seu coração nesses dias, não sei qual era a intenção do seu coração nesses dias que você veio nessa temática de colocar a sua família no esconderijo do Altíssimo, mas uma coisa eu tenho certeza, que se o seu coração esteve disposto nesses dias, de fato a sua família já habita nesse esconderijo. E não há lugar mais seguro do que é estar debaixo das asas do Senhor, protegido pelos braços, sabe? Aquele abraço do amado, sabe? Sobre nós. Esse abraço nos protege. Mas agora nós já colocamos a nossa família nesse esconderijo pela fé, eu creio nisso. Mas agora nós vamos profetizar sobre a nossa família. E o que seria profetizar? Se você, assim como eu, for pesquisar o que é profetizar, nada mais é do que você falar algo da parte de Deus que vai acontecer ou que já está acontecendo. Na palavra do Senhor nós vemos o Senhor falando diretamente com um homem, diretamente com uma nação, com um povo, com uma família. A Bíblia ela é repleta de profecias. Mas talvez você se sinta tão pequeno diante de Deus. E talvez você possa imaginar, Senhor, mas o que eu vou profetizar? O Senhor não falou nada comigo, né? O que o Senhor tem revelado? O que é profetizar? O que é uma profecia? Irmãos, nem toda profecia vai vir naquele caminho do eis que te digo. Nem sempre alguém vai chegar até você e falar, olha, eis que te digo tal, tal e tal. Mas eu quero dizer para você aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesses dias. A maior profecia dele está nesse livro. Se você quer perguntar para Deus, Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, eu quero profetizar sobre a minha família. Profetize a palavra sobre a sua família. O nosso alicerce está na palavra do Senhor. A cura que você precisa, você vai encontrar aqui. O refrigério para a sua alma que você precisa. A palavra do Senhor é a boca de Deus para nós. As profecias, elas não se encerraram. Nós procuramos em pessoas, nossos pastores, amigos mais chegados que irmãos, mas muitas vezes nós estamos em situações que ninguém pode chegar até nós, mas se você tiver a palavra do Senhor, você tem tudo. Você não precisa procurar em nenhum outro lugar. Profetize a palavra de Deus dentro do seu lar. Mas o que eu vou profetizar? O que a Bíblia diz? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Senhor, eu quero profetizar a sua vida dentro da minha família. Senhor, os meus que ainda não se converteram, Senhor, mas a tua palavra me diz que o Senhor morreu por eles também.
A palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você entrou aqui triste, se a sua família está passando por uma tristeza que ninguém consegue explicar, Senhor, mas a tua palavra me diz que a tua alegria será a minha força. A palavra do Senhor, ela é repleta de profecias. A maior profecia que você tem para dizer sobre a sua família é a palavra do Senhor. Não tem meio termo, não tem atalhos. Como eu disse, vai haver situações e ocasiões que, para a glória de Deus, homens e mulheres vão se levantar e vai vir em direção a mim, em direção a você, e vai profetizar algo que é extraordinariamente somente para você. E glória a Deus por isso. Eu creio nas profecias. Eu creio que homens e mulheres são usados pelo Espírito Santo de Deus para dizer algo que só eu e Deus conhece. E Ele usa de homens e mulheres dispostos para falar comigo e com você. Mas a maior profecia está na palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo. Livro de Josué, nosso texto base desses dias. Josué, capítulo 24. Eu quero ler a partir do versículo 14. Glória a Deus. Josué 24:14 nos diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus pais serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Aleluia, louvado seja Deus. Nessa noite, o Senhor coloca diante de mim e diante de você uma escolha. Irmãos, servir ao Senhor, há um dia que fica marcado para nós, na nossa história. O dia que o Senhor nos encontrou naquele caminho de pecado, naquele caminho de tristeza, de amargura. Há um dia que nos marca. O dia que o Senhor nos tocou e nos tomou para si e nos fez filhos. Mas servir ao Senhor e optar por Ele é todos os dias. Eu posso ter aceitado a Jesus há quase 20 anos atrás. Mas hoje eu tenho que optar por Ele mais uma vez. E quando eu dormir, e se pela misericórdia e pela graça do Senhor, Ele me der a vida no dia de amanhã e eu poder abrir os meus olhos amanhã, eu tenho que optar pelo Senhor mais uma vez. Servir ao Senhor, escolher por Ele, é todos os dias. Porque senão seria muito fácil, muito cômodo. Senhor, eu já aceitei o Senhor. Agora eu quero viver a minha vida do jeito que eu assim quiser. Servir ao Senhor é deixar o seu querer de lado. É você estar na dispensação do Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Josué, ele ali, depois que Moisés morre, ele assume ali, direcionado por Deus. Josué se levanta para guiar o povo. E se você ler a palavra do Senhor, nós vemos que o povo de Israel era um povo que vivia declinando nos seus próprios desejos, no seu próprio querer. O seu coração se desviava facilmente por deuses, por ídolos, por imagens, pelo prazer da sua própria carne. Mas glória a Deus, que nós vemos um Deus que sempre repreendia sim, mas por amor, para que o seu povo voltasse para si. Não ache ruim, não tenha Deus como um Deus mau, quando Ele fala no fundo do seu coração para você deixar determinadas coisas. É para o seu próprio bem, porque Ele quer que você esteja juntinho dEle. O Senhor não se agrada quando você se afasta dEle, porque Ele sabe que Ele não precisa de nós.
Como o nosso irmão Guto ministrou, nesse louvor, se junte com os serafins, com os querubins. Ele tem, irmãos, legiões de anjos que dizem santo, 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 santo. Você acha que ele precisa dessa voz aqui para que ele se sinta santo? Não. Mas sabe por que ele te repreende? Ele quer você perto dele. Porque ele sabe que se você sem ele, você não é nada. Ele sabe que você sem ele não há vida em você. Letícia, mas eu estou respirando. Não é essa vida passageira que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de profetizar porque há uma eternidade a qual nós devemos olhar todos os dias e ansiar por ela. Senhor, a eternidade da minha família, ela não se baseia em 70, 80, 90, 100 anos nessa terra. Senhor, há uma eternidade que eu quero estar com a minha família, com o Senhor. Por isso, quando o Senhor falar com você, assim como através de Josué, ele diz ao povo: hoje eu coloco diante de vocês. Vocês vão servir aos deuses que os seus pais serviram? Vocês vão servir aos deuses dos amorreus? Mas eu quero te dizer uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nessa noite ele mais uma vez ele coloca diante de mim e de você: a quem vocês vão servir? Talvez quando nós vemos a temática profetizando sobre a família, você já vem com o seu coração cheio: Senhor, eu vou profetizar cura, libertação, eu quero isso, eu quero aquilo, é isso que eu vou profetizar e tem que acontecer. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Você pode profetizar a cura, mas talvez ela não vai vir pelos caminhos que você acha que ela vai vir. Antes de você querer as bênçãos que o seu Deus pode te dar e já está liberado nas regiões celestiais, antes de você querer as bênçãos que Ele pode te dar, queira o Deus abençoador. As bênçãos têm que ser consequências na minha e na sua vida. Antes de você profetizar as bênçãos, profetize o senhorio dEle dentro da sua casa. Antes de você querer a sua cura, anseie por estar na presença dEle. Antes de você entrar no seu quarto apenas para pedir as bênçãos, profetizar as bênçãos que está no seu coração, entre porque você está ansiando por fazer parte dEle. Anseie porque o seu coração está ardendo por querer ter intimidade com Ele, estar com Ele. Aleluias. Que nesses dias nós vamos ouvir, eu tenho certeza, palavras edificantes para mim e para você. Mas que antes de qualquer coisa que nós possamos profetizar, qualquer bênção que nós vamos desejar para nós, para a minha vida, para a minha família, anseie em estar com Ele. Porque a melhor coisa dessa terra é estar com Ele. Nós cantamos: Senhor, não importam as circunstâncias, que o nosso coração venha tremer de temor diante dEle. Senhor, não importa as circunstâncias. Talvez hoje para mim e para vocês seja fácil dizer: Senhor, não importa as circunstâncias, porque as circunstâncias que eu estou hoje são favoráveis. Não está faltando nada na minha casa. Eu estou bem de saúde, estou bem com meu esposo, estou bem com os meus filhos. Mas pode chegar um dia que talvez possa faltar algo para você. O seu coração vai estar firmado para dizer: Senhor, não me importa as circunstâncias. Senhor, eu estou no hospital. Senhor, não me importam as circunstâncias. Que o nosso coração esteja firmado, irmãos, em nome de Jesus. Que você possa acreditar que quando você vem aqui, você está escolhendo a melhor parte. Que você possa confiar que a sua família está no esconderijo do Altíssimo. Mas ainda há um caminho a ser percorrido. Ainda há uma carreira. Ainda há um objetivo. Não acabou na campanha. Talvez no seu coração, assim como já esteve no meu: Senhor, eu já fiz as 7 semanas, mas não mudou nada. Porque talvez, irmãos,
Se acabar na 7ª semana, você vire as costas e já não se lembre mais. Talvez você se lembre só da bênção que você recebeu aqui. Mas o Senhor quer algo mais profundo comigo e com você. Ele quer que o seu desejo esteja nele. A sua alegria vai estar nele. O gozo do seu coração, o seu coração vai arder por ele. É isso que Josué queria dizer. Tem muitos deuses, tem muitas coisas, tem muito coração dividido. O Senhor não precisa de 99% de mim e de você, irmãos. Ele quer tudo. Ele quer as suas imperfeições. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 18. Quando eu disse no começo dessa ministração que a maior profecia se encontra aqui. A maior profecia está na palavra do Senhor, irmãos. Se você achar que Deus não está falando com você, talvez Ele está querendo que você pegue a sua Bíblia que está empoeirada lá dentro do seu armário. Talvez Ele quer um tempinho a mais com você. Sabe aquele tempo que você fica nas redes sociais? Não tem nada, não tem nenhum problema, irmãos, você ter redes sociais. Desde que isso não pegue o que é do Senhor. Sabe aquele tempo que nós ficamos conversando com as nossas amigas, com os nossos amigos? Quando eu ligo para a irmã Rosângela, se a gente não vigiar, a gente fica 1, 2 horas no telefone, a gente nem percebe o tempo passar. E como é bom ter comunhão com as pessoas do Senhor. Não estou falando contra isso. Mas nós precisamos ter esse mesmo desejo, essa mesma desenvoltura na nossa oração. No falar com Deus. Não fique com vergonha de falar com o seu Pai. Porque quando a gente vai orar, irmãos, a gente fica 10 minutos e você já fica incomodado. Porque quando você vai, às vezes, acessar a sua Bíblia no seu celular, de repente chega na barrinha de notificação uma mensagem, ao invés de você colocar para o lado e continuar no foco, Senhor, só um minutinho, só vou ver a mensagem aqui. Irmãos, hoje o Senhor coloca diante de nós a quem vocês vão servir. Aonde o seu coração está firmado. O que você está querendo. O que está impulsionando você a estar aqui hoje. Em Provérbios 18, a partir do 19, versículo 19. (18 e 19), isso. Diz assim: um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. As rixas são como trancas das portas de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O que você tem profetizado dentro do seu lar? Qual é o peso da sua palavra dentro da sua casa? Esposa, quais têm sido as suas palavras para o seu marido? Maridos, quais têm sido as suas palavras para a sua esposa? Filhos, quais são as suas palavras para os seus pais? E pais, quais têm sido as suas palavras para os seus filhos? O poder da palavra é muito sério, irmãos. E profetizar nada mais é do que você declarar algo. É você falar algo da parte de Deus. O Senhor, Ele tem realinhado, irmãos, muitas coisas. Ele quer restaurar altares, eu tenho certeza disso. E o primeiro altar é a nossa família. Eu tenho certeza que o primeiro ministério do pastor Gilmar, do Donizete, do Henrique, do Tião, do Pedro,
não se faz aqui nessas 4 paredes. O nosso primeiro altar de sacrifício, de louvor, de gratidão, se encontra lá na nossa casa. Porque se lá em casa não estiver bem, aqui não vai fluir. Se na nossa casa estiver rachado, aqui não vai fluir. Mas talvez você chegou aqui, você pode estar ouvindo essa palavra e pensar: eu sei que tem uma rachadura, então acho que não compensa mais estar aqui. Compensa você estar aqui, porque é aqui que nós encontramos aquele que pode solucionar o nosso problema. É na casa do Senhor, é na casa do oleiro. O vaso estava rachado, ele não desprezou, mas ele amassou e fez de novo. Rachaduras deixam que as coisas se percam pelo caminho, irmãos. O Senhor quer tirar as rachaduras, mas para isso Ele vai nos moer. Vai moer a mim, vai moer a minha família. E como diz o louvor do Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus, porque de fato Ele é um Pai, e como um bom Pai Ele nos repreende, para nos ensinar o caminho que devemos andar. Aleluias. Aqui diz que um irmão ofendido, irmãos, ele é mais resistente do que uma fortaleza. Sabe quando você vai resolver um problema dentro do seu lar, dentro da sua casa, e você se deixa enfurecer, e a sua palavra é uma palavra pesada, pode ter certeza que ao invés de melhorar, vai piorar. Porque uma pessoa ofendida, ela é mais resistente que uma fortaleza. E as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Aleluia. O Senhor Ele quer aniquilar essas trancas em nome de Jesus. Ele quer tirar essas trancas, essas fortalezas dentro da nossa casa. Por isso, irmãos, eu tenho certeza que tudo que tem ocorrido aqui é dirigido pelo amado Espírito Santo. Porque primeiro Ele te convidou a ir a um lugar seguro, no seu esconderijo. Irmãos, o Senhor, Ele não mete os pés pelas mãos. Você consegue entender isso? Primeiro Ele te chamou para o esconderijo dEle. Porque lá fora, irmãos, é muito perigoso. Lá fora é muito perigoso. Então Ele te convidou a ir a esse esconderijo. E por isso que eu disse, que bom que você veio. Que bom que você permaneceu. O reino dos céus é para aqueles que perseveram, que permanecem, que não se deixa cair pelo caminho e se desviar por qualquer coisa. Que bom que você veio hoje, irmãos. Que bom que você veio. A palavra do Senhor diz aqui em Provérbios que do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Você sente um amargor na sua boca? Você sente uma coisa ruim? É as palavras que você tem proferido. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós profetizamos dentro da nossa casa, é isso que nós vamos comer. E talvez você está sentindo tão pesado. Meu Deus, nada acontece. Senhor, que tá chato, eu não estou conseguindo nada. O Senhor está nos chamando a ter uma reflexão. O que você tem plantado? Eu não posso plantar palavras com sabor de limão azedo e querer comer maçãs. Eu profetizo na minha casa palavras que ferem o meu marido, que ferem os meus filhos. Eu firo os meus amigos, mas eu quero que eles me tratem bem. Não vai acontecer, porque o Senhor é justo. Ele nos dá a autonomia de escolher o bem, o mal, por onde eu quero andar. Da mesma medida que Ele nos deixa viver aquilo que nós plantamos. Ele não é injusto. Você plantou, você tem o direito de colher. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, nós possamos
modificar as nossas sementes. Que você possa pedir, Espírito Santo, modifica a semente, Senhor. Eu não quero mais comer frutas azedas, mas me ensina a plantar, então, um bom fruto. Me ensina, Senhor, eu quero saborear o bom fruto. E Ele vai fazer, irmãos, tenho certeza disso. Isaías capítulo 6, esse texto é maravilhoso. Eu já vou encerrar, nós temos que orar. Isaías capítulo 6. Já vou achar, tá, irmãos? Isaías 6. A partir do 5 diz assim: Então eu disse, Isaías disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os meus lábios. A sua iniquidade ou o seu pecado foi tirado. O seu pecado está perdoado. Aleluias. Talvez você viva numa realidade onde se profere muitos palavrões, muita fofoca. Talvez você viva em um ambiente que só você é luz ali naquele lugar. E glória a Deus pela sua vida. E talvez você se sinta: Senhor, eu fui na igreja, eu fui lá na frente, eu recebi uma oração. Ai de mim, porque eu senti algo diferente. Mas a minha família, Senhor, é tanta coisa ruim que tem na minha casa. Mas o Senhor tocou os seus lábios para você profetizar a boa palavra do Senhor. Hoje à tarde, quando eu tenho certeza que alguns irmãos já ouviram isso, mas eu sei que alguns não. Já falei aqui algumas vezes. Mas o Senhor me recordou e me direcionou a falar. Irmãos, quando a primeira vez que eu fui na igreja, não sabia, tínhamos 14 anos. O pastor Alessandro Peterson, depois do culto, eu lembro, irmão, se você me perguntar o que eu comi ontem, talvez eu não lembre. Mas da palavra e o louvor que tocou num culto há 20 anos atrás, eu lembro. Porque naquele dia o Senhor me tocou. E esse pastor, ele veio até mim, minha tia me apresentou a ele. E ele falou: você é a porta para a sua casa. Através de você, a sua família vai vir para Jesus. Irmãos, mas tem uns termos que crente usa que quem não conhece fica confuso. Eu fiquei: Senhor, porta, o que é isso? O que é ser uma porta? Mas ele falou: através de você, a sua família vai vir para Jesus. Está hoje começando em você. E eu saí de lá sem entender. Mas algo me tocou naquele dia. Algo me tocou naquela noite. Sabe por quê? Porque alguém veio e profetizou a palavra dele em mim. Não teve um eis que te digo. Mas naquela noite foi apresentado a mim um evangelho verdadeiro. Um evangelho que pega aquele que não é nada e traz para um lugar seguro. Talvez hoje você se sinta como eu me senti naquele dia. Mas o que significa isso? O que é ser uma bênção dentro da minha casa? O que é profetizar a palavra? Fica tranquilo. Porque o Senhor que nos dá a palavra, é Ele que nos traz a revelação da sua palavra. Como eu disse, ler a palavra tão somente, peça a companhia daquele que traz a revelação dela para você.
Que nessa noite, em nome de Jesus, você possa receber a profecia dessa palavra, do Deus que cura, do Deus que transforma, do Deus que liberta, do Deus que vai no meio da sua parentela toda distorcida, mas Ele dá ordem aos seus anjos, com uma brasa viva retirada do seu altar, e Ele purifica os seus lábios, Ele purifica o seu coração, Ele purifica a sua mente, e declara nessa noite sobre você: os seus pecados foram perdoados. Mas se você ler à frente de Isaías, ele vai falar: e agora, quem enviarei? Quem vai por mim? E Isaías fala: eis-me aqui. Eis-me aqui, que você possa falar: Senhor, eu não entendo ainda, mas eis-me aqui. Eu não sei para quê, não sei para onde, mas fica sossegado. Você já está habitando no lugar seguro. Você já está habitando no lugar secreto. E nenhum mal pode entrar nesse lugar. Nenhuma peste, nenhuma flecha ultrapassa o esconderijo que o Senhor te coloca. Amém? Essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu espero que você nessa noite saia daqui com a certeza que essa palavra é a maior profecia para dentro da sua casa. É a maior profecia para dentro da sua família. Qualquer problema, qualquer situação, por pior, por mais extraordinariamente que seja, esse Deus é muito, não é pouco, é muito. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus.